Chegou finalmente a hora de falar de vendas. Venda! Eu já estou, na verdade, falando de vendas há muitos vídeos, mas esse é o primeiro vídeo oficial sobre vendas. Nessa primeira conversa, como em todos os outros assuntos anteriores, nós faremos uma introdução de alguns conceitos básicos. E depois, nos próximos vídeos, vamos aprofundando a coisa, beleza? Como você já percebeu, eu considero esse assunto o mais importante assunto na fotografia. Mais do que técnicas, mais do que equipamento, mais importante até do que fluxo de trabalho. Fluxo. Isso porque se você não vender, tudo estará perdido. Te convenci da importância? Para começarmos um entendimento claro do que vamos ver aqui, eu vou dividir a venda em 3 fases. Antes do ataque, durante o ataque e depois do ataque. O que é o ataque? É a entrada naquele mercado desejado. Antes do ataque. Para construir o seu plano de ataque, você precisa definir para quem você vai vender. Definir o seu público-alvo. Depois, você precisa definir o que você vai vender. Quais são os produtos e serviços que você vai oferecer. Depois, você vai definir quanto você vai cobrar, que é a precificação. Aí você vai definir a estratégia de ataque para acertar justamente naquele alvo que você quer. Divulgação pelo Facebook, parcerias, distribuição de folders no semáforo, lambi-lambi, captação lojista, atrair para o site, Google AdSense, propaganda em blogs ou uma combinação de 2 ou mais desses fatores. Só não queira fazer tudo isso. Tudo. Não é saudável para a sua marca e nem para o seu bolso. Aí, construir o portfólio adequado para aquela estratégia. 2. Durante o ataque. A ação de vendas, o embate, no decorrer dessa fase de ataque, você vai compreender melhor o seu cliente. Você vai entender o que ele realmente quer. Porque às vezes o mercado está oferecendo um monte de coisas pro cara e às vezes ninguém prestou atenção no que ele quer de verdade. Então aí mora uma dica onde você pode levantar o seu diferencial de vendas. Já vi mercados, por exemplo, onde todo mundo estava interessado em acessórios fotográficos, em fotoprodutos. Caneca, almofada, cortina, camiseta, porta-retrato, quadro, bola, lembrancinha. E ninguém na cidade oferecia. Tinha que mandar para São Paulo. Tinha que encomendar da China e fazer você mesmo em casa. Tinha alguém perdendo dinheiro. E durante esse embate, você percebe como funciona o seu público-alvo. Se ele entra na sua loja, se ele responde os seus e-mails, se ele acessa o seu site, se ele fala de você para os amigos, se ele chega até você por indicação dos seus parceiros. E aí, depois que você conseguiu estabelecer contato com esse cliente, você vai fazer a apresentação do seu valor, juntamente com a apresentação do seu portfólio. E muitas vezes essas coisas não são conectadas. O cara pode já ter visto o teu portfólio na internet, pode já ter estado com um álbum seu nas mãos, de outro cliente, de alguém que indicou você. E é por isso que chama ataque ao mercado, porque depois que você fez essa ação de vendas, você começa a trabalhar com um retorno. E você só vai produzir outro ataque nas mudanças de estratégia para atingir novos públicos, para desbravar novos mercados. E escute o seu cliente. Quando o seu cliente fala, você aprende. Na hora de apresentar o valor do seu produto para o seu cliente, você vai usar a estratégia das características versus benefícios. Assunto para outro vídeo. E aí pode ter a fase da negociação, onde o cliente questiona o seu preço. Essa negociação, o lidar com essas objeções, também vai ser assunto para outro vídeo. Não se desespere. E aí o fechamento, com o contrato, com ficha do cliente, com pedido. Mas se ele não fechar, tem alguma coisa errada. Descubra o quê? Que você já sabe que ele tem um interesse, porque ele chegou até você, porque ele levantou objeções. Então por que ele não fechou? Descubra isso com ele. Foi porque ele não se sentiu seguro? Isso você vai ter que descobrir nas entrelinhas. Foi porque ele não gostou do seu contrato? Foi por causa do preço? Foi por causa da qualidade? Foi porque o concorrente oferece mais por menos? Foi porque alguém desindicou você? E de posse de todas essas respostas, você vai corrigindo seus problemas, cortando as suas aparas, você vai melhorando a sua estratégia de vendas.
Se foi por causa do preço, por exemplo, não é porque tá caro. É porque esse cliente não viu valor no seu serviço. Ele não entendeu por que ele vai pagar mais pelo seu serviço, sendo que ele pode pagar menos por outro serviço. Entenda que levantar esses problemas é um passo em direção a corrigi-los e aumentar assim as suas conversões. 3. Depois do ataque. Agora é hora de enxugar o cliente, é hora de encaixá-lo na sua rotina de trabalho. É hora de diluir a quantidade de clientes que você tem pelo tempo necessário para entregar aquele serviço. Quanto mais você enxugar essa rotina, mais clientes você vai poder pegar, mais vendas você vai poder fazer e mais dinheiro vai entrar no seu bolso. Porque cuidado, se você não puder entregar mais do que 8 clientes no mês, você não pode pegar mais do que 8 clientes no mês. Ah, mas aí se eu pegar eu dou um jeito, né? Eu dou um jeito. Será? Sim, você tem que ter esse plano. De repente uma lista de freelas, outra lista de arte finalistas, diagramadores, parceiros, dentre outras soluções que você vai pensar durante a elaboração da estratégia de ataque. Porque quando você estiver bolando uma forma de vender, você vai pensar, e se eu vender pouco? Não, desse lado. E se eu vender pouco? Essa é a quantidade que eu quero vender. Mas e se eu vender muito? Tudo isso tem que estar mais ou menos planejado, senão você dá um tiro no pé. E aí você vai entregar o trabalho finalizado e esse trabalho tem que vender você, porque esse cliente satisfeito vai trazer outro cliente para também se satisfazer. Meio erótico isso. Tudo isso ficou um pouco confuso na sua cabeça? Ficou difícil de visualizar? Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você seja, sei lá, músico e você tem uma banda, conhece uma galera no meio musical, tem acesso a gravadoras, conhece outras bandas, de repente de vários lugares do país e até do mundo, tem contato com organizadores de festivais, viaja para assistir shows ou de repente para fazer shows, conhece professores de música, escolas de música, instrumentistas de vários estilos musicais. Entendeu, né? Entendeu? Perceba que esse exemplo pode ser explorado em vários segmentos. Se você for skatista, surfista, chefe de cozinha, instrutor de academia, professor de educação física, dono de escolinha de futebol infantil, jogador de pôquer, jogador de tênis, matador de aluguel. Ah, mas eu não sou nada, eu não faço nada. Ah, mas eu não sou nada, eu não faço nada. Porra, velho, você não tem um hobby? Vai viver, vai viver, vai viver. Voltando ao exemplo. Aí você traça um plano. Vou fazer um ensaio de músicos. Porque todo músico ia adorar ser fotografado com seus instrumentos musicais. De repente num palco bem da hora. Com aquelas luzes coloridas em volta. Com aquelas luzes coloridas recortando assim na nuca. E isso vai ficar lindo, eu vou ficar rico. Para que esses caras se interessem pela minha ideia, eu preciso mostrá-las. Uma foto vale mais do que 2 horas explicando. E isto se chama portfólio. Aí vem a precificação. Para isso, pesquise o mercado. Alguém faz isso que você está disposto a oferecer? E na sua região? Alguém faz isso na sua região? Não? Ótimo. Sim, melhor ainda. É muito bom ter concorrência. Essa é aquela hora que o cara me estranha. Como assim pode ser bom ter concorrência? Sim, é bom. Sim! E a boa notícia é que eu vou te explicar isso no próximo vídeo, que vai se chamar Quem tem medo da concorrência? Para que você nunca mais tenha medo da concorrência. Muito pelo contrário, você vai adorar ter concorrência. Aí, você leva esse material com preço e tudo mais, tabelas, pacotes, tudo certinho, até os seus contatos. Sim, aqueles colegas músicos, aquele dono de gravadora, aquele vizinho desafinado que tem um violão. Mas sim, é possível que eles não comprem. Aí volta naquela questão de onde está o seu erro. Mas também é bem possível que eles queiram outras coisas de você. E essa pode ser a resposta do seu problema. Porque o que o seu cliente quer é muito mais importante do que o que você pode oferecer. Possa oferecer o que ele quer. Então ótimo, mesmo que você não venda nenhum dos pacotes que você produziu. Montou com carinho pacote 1, pacote 2, pacote 3, botou preço direitinho, fez a pesquisa e não vendeu nada, não vendeu nenhum. Mas ainda assim você entrou no mercado.
você vendeu alguma coisa, você descobriu um novo interesse e você não perdeu seu tempo e você não perdeu seu trabalho. Porque aqueles pacotes que você gastou horas produzindo conferiram a você um aspecto profissional. Você não chegou no cara, mostrou uma foto bonita e disse que você pode fazer aquilo simplesmente. E é isso que todo mundo faz. Porque o cara não tem ideia de como pôr preço, de como empacotar os seus produtos e serviços. E ele comete o pior de todos os erros, que é deixar o cliente colocar o preço, que é deixar o cliente atribuir valor, mas não no seu caso, porque você fez redondinho o seu dever de casa. E isso é visto pelo cliente. Ele percebe o valor que você atribuiu e no seu portfólio ele atesta esse valor. Se o portfólio for bacana, né? Se for um portfólio bosta, não dá, né? Se for um portfólio bosta, não adianta. Se for um portfólio bosta, não adianta nada. Entendeu? E aí, vambora? Vamos pra cima? Então larga um joinha aí pra mim, se inscreva no canal para acompanhar a sequência desta conversa e